Então, galera, essa é mais uma aula da disciplina Matemática do Ensino Médio. Nessa aula, com o tema Resolução de exercícios, funções trigonométricas e as fórmulas da adição. Nesta aula vamos ter 5 exercícios relacionados a cosseno, seno e tangente da soma e da diferença de arcos, né? As fórmulas que nós vamos precisar para a resolução dos exercícios são a fórmula do seno da soma, que é dada por o seno da soma de dois arcos A e B, é dado por seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes o cosseno de A. O seno da diferença entre arcos. O seno de A menos B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes cosseno de A. Cosseno da soma. Cosseno da soma de dois arcos A e B é dado por cosseno do arco A vezes o cosseno do arco B, menos o seno do arco A vezes o seno do arco B. O cosseno da diferença entre dois arcos é dado por cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. A tangente da soma. Tangente da soma de dois arcos é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente da diferença entre arcos é dada por tangente do arco A menos a tangente do arco B, dividido por 1 mais tangente do arco A vezes tangente do arco B. Dadas as fórmulas que nós iremos utilizar, vamos agora para as questões. Primeira questão. Um estudante estava resolvendo um problema e necessitou reconhecer os valores de seno de 75 e de seno de 15 graus. Ao procurar no livro, encontrou apenas valores de seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, e seno de 30 graus, que é igual a meio. Usando seus conhecimentos de trigonometria, após alguns cálculos, ele encontrou os seguintes valores. Então, nós temos aqui as alternativas, né, para os valores que foi encontrado aqui ao efetuar os cálculos. Vamos para a solução. Para resolver a questão, devemos aplicar a fórmula do seno de uma soma ou diferença. Nesse caso aqui, pessoal, como é seno de 75, esse não é um ângulo notável, nós precisamos aí usar esse artifício, né, para chegar à solução, à resposta. O seno de 75 pode ser encontrado fazendo o seguinte: transformar o 75, né, em 45 mais 30. Estes dois ângulos, 45 e 30, são ângulos notáveis, cujos valores nós podemos encontrar aí utilizando a tabela, né, até mesmo no círculo trigonométrico. Então, fazendo esse artifício aqui, vamos facilitar o cálculo. Depois disso, como nós nos deparamos aqui com o seno da soma de dois arcos, né, o seno de 45 mais 30, nós devemos aplicar a fórmula do seno da soma, que foi dada anteriormente. Aplicando a fórmula nesse exercício, nós vamos ter o seno de 45 mais 30 é igual ao seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 45. Vocês podem conferir com a fórmula, né? Seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Como eu já falei, que são ângulos notáveis, 45 e 30, nós podemos substituir estes ângulos, né? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio, e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo a multiplicação, o seno de 45 mais 30 é igual a raiz de 2, como é multiplicação, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, e 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e 2 vezes 2, 4. Lembrando que isso aqui pode ser substituído por 75. Então, esse é um artifício aí, né, que nós utilizamos para encontrar o valor do seno, cosseno e tangente de ângulos que não são notáveis, não são conhecidos.
Agora vamos encontrar o seno de 15 graus, era o outro valor que o estudante precisava encontrar. Podemos transformar o seno de 15 em seno de 45 menos 30. Então percebam que eu usei o mesmo artifício. Estou trabalhando com ângulos notáveis para encontrar o valor do seno de 15, que é um ângulo desconhecido. Nós sabemos que 45 menos 30 é igual a 15. Então, aplicando-se a fórmula do seno da diferença, como nós temos a subtração agora, né, temos seno de 45 menos 30 é igual seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Isso aqui é a aplicação de fórmula. Resolvendo, né, colocando aqui os respectivos valores do seno de 45, cosseno de 30, seno de 30 e cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, menos 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a, fazendo a multiplicação, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, e 2 vezes 2, 4. Portanto, a resposta correta lá nas nossas alternativas era a letra B, onde tinha o seguinte, que o seno de 75 é raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, foi o que a gente viu anteriormente, e o seno de 15, que foi esse que a gente calculou agora, é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Questão 2. Usando a fórmula de adição, calcule cosseno de 75 e o cosseno de 5π sobre 6. Então, mais dois exemplos aqui na questão 2, né, letra A e letra B, para a gente utilizar a fórmula da adição de cosseno, ou melhor, o cosseno da adição. Solução. Para a letra A, podemos desmembrar o 75 em dois ângulos notáveis. Veja, então, utilizar o mesmo artifício que eu utilizei anteriormente. Cosseno de 75, eu posso igualar a cosseno de 45 mais 30. Esses são dois ângulos notáveis, né, que eu posso somá-los para encontrar o cosseno de 75. Aplicando a fórmula da soma, temos, esta é a fórmula, como nós já vimos anteriormente, vamos substituir, né, onde tem A eu coloco 45 e onde tem B eu coloco 30. Vou agora resolver esse cosseno de 45, cosseno de 30, seno de 45 e seno de 30. Como são ângulos notáveis, é fácil, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e seno de 30, meio. Fazendo a multiplicação, nós vamos obter raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4, que é igual, posso simplificar ainda essa expressão, né? Como denominadores iguais, eu posso simplificar dessa forma, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, este é o valor para o cosseno de 75. Letra B, encontrar o cosseno de 5π sobre 6. A questão me deu informação importante, que o cosseno de 5π sobre 6 eu posso desmembrar em cosseno de 5 de π sobre 2 mais π sobre 3. Lembrando que isso aqui vai me dar, né, o cosseno de 5π sobre 6. Aplicando a fórmula do cosseno de uma soma, temos, esta é a fórmula que já foi dada, fazendo a substituição, cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 3, menos seno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 3. Resolvendo aqui, né, cosseno de π sobre 2, que vai ser igual a 0, né, o mesmo cosseno de 90, a gente pode até recorrer ao círculo trigonométrico para tirar essas dúvidas. E o cosseno de π sobre 3, que é o mesmo cosseno de 60, que é meio, menos o seno de π sobre 2, é o seno de 90, que é 1, vezes o seno de π sobre 3, que é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Resolvendo a multiplicação, né, todo número vezes 0 é 0, portanto, essa primeira parte aqui eu elimino, e me resta apenas menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de π sobre 2 mais π sobre 3, que é o mesmo cosseno de 5π sobre 6, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Questão 3.
Usando a fórmula do cosseno e do seno e do cosseno da diferença de dois arcos, mostre que: letra A, o cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. Então vamos fazer essa demonstração, né? Aplicando a fórmula do cosseno da diferença, temos que o cosseno de π menos x é igual a cosseno de π vezes cosseno de x mais seno de π vezes seno de x. Então, aqui já é a aplicação da fórmula. Resolvendo isso, nós obtemos que o cosseno de π é menos 1, o cosseno de x eu nada posso afirmar, né? Mais o seno de π é 0 vezes seno de x, eu não posso atribuir valor a ele. Resolvendo isso aqui, nós obtemos menos 1 vezes cosseno de x dá menos cosseno de x, e 0 vezes seno de x eu posso eliminar, né, porque todo número multiplicado com 0 é igual a 0. Portanto, menos cosseno de x é igual ao cosseno de π menos x. Então, está demonstrado aí que a igualdade é válida. Letra B. Vamos demonstrar agora que o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. Então, vamos fazer essa demonstração. Como aqui, entre o parênteses, tem uma subtração, né, nós vamos aplicar a fórmula do seno da diferença. Substituindo na fórmula, nós obtemos o seno de π sobre 2 menos x é igual a seno de π sobre 2 vezes cosseno de x, menos o seno de x vezes cosseno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 menos x é igual, fazendo essa resolução, seno de π sobre 2 é igual ao seno de 90, pessoal. π sobre 2 é igual a 90, né? E o seno de 90 nós sabemos que é 1, vezes o cosseno de x, eu nada posso afirmar, menos seno de x, também não posso resolver, vezes o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de 90, e o cosseno de 90 é 0. Portanto, quando a gente faz a multiplicação, obtém-se que seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. O seno de x, quando multiplica por 0, eu posso eliminar. Então, aí está demonstrado que o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. Questão 4. Calcule a tangente de 165. Então, agora vamos calcular a tangente de 165, que é um ângulo desconhecido também. Para responder essa questão, devemos utilizar a fórmula da tangente da soma. A tangente da soma de dois arcos é dada por tangente do arco A mais a tangente do arco B, dividido por 1 menos tangente do arco A vezes tangente do arco B. Fazendo 165 graus igual a 120 mais 45, então nós dividimos aí o ângulo 165 graus em dois ângulos menores. Substituindo na fórmula, temos tangente de 165 igual a tangente de 120 mais 45, que é igual, fazendo a substituição, né? Tangente de 120 mais tangente de 45, dividido por 1 menos tangente de 120 vezes tangente de 45. Como a tangente de 45 nós sabemos que é 1, né? E a tangente de 120, esse é um detalhe importante, tangente de 120 é igual a menos tangente de 60, que é igual a menos raiz de 3. Se tangente de 60 é raiz de 3, então menos tangente de 60 é menos raiz de 3. Então nós temos essa informação importante aqui. Fazendo as substituições, nós obtemos tangente de 165 igual menos raiz de 3 mais 1, dividido por 1 menos, entre parênteses, menos raiz de 3 vezes 1. Fazendo a simplificação, né, daquela fração, nós obtemos 1 menos raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3. Como temos raiz no denominador, podemos fazer a racionalização, né? Racionalizando o denominador, temos a tangente de 165 graus é igual a 1 menos raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3, a expressão que a gente já tinha encontrado. Isso aqui agora, fazendo a racionalização, nós vamos multiplicar ambas as partes da fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo conjugado do denominador, né? O que significa conjugado? Como eu já falei, vou trocar o sinal aqui, que é positivo, por um sinal negativo. Multiplicando aqui, como vocês podem comprovar fazer
no rascunho aí, né? Eu vou obter o valor de 1 menos 2 raiz de 3 mais 3 dividido por 1 menos 3. Simplificando isso aqui ainda, posso somar o 3 com 1, que vai dar 4, menos 2 raiz de 3, e 1 menos 3, que dá menos 2. Logo, a tangente de 65 graus é igual a menos 2 raiz de 3. Eu ainda simplifiquei esse 4 e esse 2 aqui por 2. Questão 5. Dada a figura abaixo, calcule o cosseno de alfa menos beta. Então, vamos analisar a figura primeiramente para depois fazer os cálculos. Então, eu já percebo que é um triângulo retângulo, né? Ele possui um ângulo reto. Então, essa é a primeira percepção interessante que eu consigo ver aqui. E os outros dois ângulos que eu chamei de alfa e beta, eu quero calcular a soma do cosseno. Solução. Como se trata de um triângulo retângulo, onde é dada as medidas dos dois catetos, podemos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da sua hipotenusa, que corresponde a x. Então, nesse triângulo retângulo, né, esse x é o valor da hipotenusa. E o primeiro passo que eu vou tomar na resolução dessa questão é encontrar o valor de x. Se eu tenho o valor dos dois catetos, fica fácil encontrar o valor de x, né? A hipotenusa, esse é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que eu chamei de x ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é raiz de 2 sobre 2 e o outro cateto é raiz de 7. Desculpa, raiz de 2 apenas. Fazendo essa resolução aqui, né, a hipotenusa ao quadrado é igual. Se eu tenho raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar. Então fica 2, a mesma coisa aqui, corto o índice e o expoente. 2 mais 7 é igual a 9. Se x ao quadrado é igual a 9, x é igual mais ou menos raiz de 9, que é igual a mais ou menos 3. Nesse caso, vou adotar o valor positivo. Portanto, o valor de x é igual a 3. Então, o meu triângulo fica com essa característica aqui. Eu tenho um cateto medindo raiz de 2, outro cateto raiz de 7 e a hipotenusa 3. Agora que conhecemos a hipotenusa do triângulo, podemos aplicar as razões trigonométricas para encontrar o valor de seno de alfa, seno de beta, cosseno de alfa e cosseno de beta. Pessoal, se eu for somar o ângulo alfa mais o ângulo beta, como vocês viram na fórmula, eu vou precisar desses valores, né? Seno de alfa, seno de beta, cosseno de alfa e cosseno de beta, para substituir na fórmula. Então, antes de utilizar a fórmula da soma dos cossenos, né, da diferença, eu preciso encontrar esses valores. E para isso eu vou utilizar um artifício da trigonometria, né, da geometria, chamado razões trigonométricas. Vamos lá. O seno de alfa é igual, lembrando lá das razões trigonométricas, o seno é igual ao cateto oposto dividido por hipotenusa. Em relação a este ângulo alfa, o meu cateto oposto é raiz de 7 e a hipotenusa 3. Por isso, o seno do ângulo alfa é raiz de 7 sobre 3. O seno do ângulo beta, né, seno cateto oposto, que é raiz de 2, dividido por hipotenusa. Portanto, o seno de beta, raiz de 2 sobre 3. Cosseno do ângulo alfa. O cosseno é dado por cateto adjacente, que é este aqui, o vizinho, né, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, raiz de 2 sobre 3. E o cosseno de beta, cateto adjacente, esse vizinho aqui que é raiz de 7, dividido por hipotenusa, que é 3. Portanto, temos aí os valores de seno, cosseno, de alfa e beta. Aplicando na fórmula do cosseno da diferença, temos. Então, agora podemos aplicar na fórmula, né? Essa é a fórmula do cosseno da diferença. Substituindo cosseno de alfa pelo valor que eu encontrei, cosseno de beta pelo valor seno de alfa e seno de beta, eu obtenho a seguinte expressão. Raiz de 2 vezes raiz de 7 dá raiz de 14, 3 vezes 3, 9. Mais raiz de 7 vezes raiz de 2 dá raiz de 14, 3 vezes 3, 9. Como eu tenho a soma aqui de duas frações iguais, né, eu posso simplificar dessa forma. O cosseno de alfa menos beta é 2 vezes raiz de 14 sobre 9. Então, essa aí é a resolução dessa questão.